dar duas ou três notas. Uma delas é de que, no decurso desta conversa animada, nós já percebemos que o problema do desemprego é afetado por áreas muito diversas, claro, desde a legislação até à forma como as empresas se organizam, os ataques ou não que são feitos às contratações coletivas, os bloqueios das entidades patronais à contratação coletiva, enfim, variedíssimas. Eu queria me centrar essencialmente em duas ou três coisas que convém, penso eu, relembrar. O problema da ilegalidade de muitas das relações contratuais em Portugal é um problema sério. Há quase 900 mil trabalhadores a falsos recibos verdes, há imensos trabalhadores com contratos a prazo que deveriam ter contratos efetivos de trabalho e não têm, que trabalham nas lojas, nos supermercados, nos centros comerciais, trabalho temporário que não é trabalho temporário, é trabalho efetivo, e aquilo que está a acontecer, e a doutora Helena André referiu, que é uma enorme ilegalidade e a falta de aplicação da lei laboral, que não vem de agora, vem de trás, como também foi dito, aquilo que está a acontecer é da maior gravidade, é que a tendência de resolução desse problema, e eu reforço que vem de trás, que foi o próprio Ministro Vieira da Silva, Ministro de Trabalho do anterior governo José Sócrates, antes da doutora Helena André, disse que não havia nenhuma dificuldade de despedir em Portugal, e por isso é que havia tanto desemprego. Ele disse isto na SIC, em direto. O que existe neste momento não é nenhuma dificuldade em enviar para desemprego milhares de trabalhadores. O que existe é uma enorme impunidade e uma enorme ilegalidade do ponto de vista da aplicação da lei laboral. E isso prejudica os trabalhadores, prejudica a economia, prejudica a vida e prejudica o país, em última análise. Aquilo que está a ser feito neste momento, e eu registro o ceticismo da doutora Helena André relativamente a isto, é o afunilar e o aprofundar dessas medidas com uma brutalidade que até hoje não tinha sido vista. Aquilo que está a ser dito pelos secretários de Estado e pelo próprio Primeiro-Ministro é que os portugueses que não concordem, os trabalhadores que não concordem com esta vertigem de solução única, que devem sair do país. E isto foi dito. E aquilo que nós dizemos e aquilo que afirmamos é que isso é de uma brutalidade imensa, de uma brutalidade social e é autodestrutiva do país e das pessoas e da economia. Não há nenhuma saída para um país que admite não valorizar as pessoas, não valorizar o conhecimento e não lhes dar condições para acreditarem que devem lutar pelos seus postos de trabalho, pela sua vida, pelo seu futuro. Portanto, este projeto que nós temos de facilitação do despedimento, de baixo salário, de imigração massiva com conhecimento e com investimento do país que vai para fora, é um projeto falhado à partida, é um projeto de uma brutalidade e de uma insensibilidade total e que contraria as perspectivas de boa parte dos cidadãos e, digo eu também, de boa parte do tecido económico nacional que vai ser afetado. Basta olhar para o número de empresas que vão à falência e, portanto, arrastam consigo milhares de trabalhadores, para além dos despedimentos facilitados. Nós não precisamos de nenhuma ajuda para meter trabalhadores sem trabalho. Não precisamos de nenhuma ajuda. Isso é fácil e o número de 700 mil desempregados comprova-o. Se não o comprovasse, altos responsáveis de anteriores governos já o tinham comprovado também. Os 900 mil precários, falando de novos paradigmas e de alguma imutabilidade que julgo ter adivinhado nas palavras da doutora Helena André, os sindicatos, não deveria haver aqui uma cambalhota por parte dos sindicatos para representarem também os trabalhadores precários? Então nós não representamos? Então quem é que, por exemplo, na concertação social mais propostas apresentou relativamente à resolução deste problema dos trabalhadores precários? Por exemplo, em relação à Assembleia da República, nas várias audições que foram feitas pelas comissões de trabalho e por grupos parlamentares, quem é que várias vezes apresentou propostas nesse sentido? Por exemplo, a nossa organização, Interjovem, apresentou uma petição na Assembleia da República, tendo mais de 20 mil assinaturas, portanto, reclamando, digamos, resposta para os problemas dos trabalhadores precários, particularmente para aqueles que estão numa situação de recibos verdes que são falsos. Mas já agora, deixe-me só... Eu só queria venir, Carlos, é só porque estamos na reta final da nossa conversa e eu gostava de saber, tendo a CSTP abandonado a última reunião da concertação social e tendo-se chegado nesta sede a uma ausência de diálogo, qual é o próximo passo? O que é que vem aí a seguir, não havendo, estando os parceiros de costas voltadas? Em primeiro lugar, creio que o Governo é que tem que dar essa resposta, porque foi o Governo que, neste caso concreto, procurou ter uma intervenção que condicionou e negou mesmo logo à partida qualquer tipo de negociação. Porque, em vez de negociar, primeiro anunciou as imposições e depois chamou os parceiros para credibilizarem aquelas propostas, são claramente propostas retrógradas e inadmissíveis. Em segundo lugar, deixe-me dizer-lhe também que, da parte da CGTP, continua a haver toda a disponibilidade para negociar, mas negociar é uma coisa, capitular é outra. E aqui é que está a diferença, porque quando há pouco se falava que nós temos... O grande problema é a meia hora.
É meia hora. Se tivesse que eleger É como lhe digo, olha... É tudo mal do seu ponto de vista, mas o que é pior do que... Então digam lá, então se neste caso concreto querem alterar a lei dos despedimentos para promover o despedimento por inadaptação sem regras tal como hoje existem no Código de Trabalho, isto é a mesma coisa que dizer que o senhor está aqui há 3 ou há 4 ou 5 ou há 6 anos e se esta proposta fosse para a frente, a qualquer momento a TVI o podia despedir. Está de acordo com isto? É claro que nós não podemos estar de acordo com isto. Onde é que está a proteção? Tem que haver uma proteção mínima para a parte mais fraca na relação de trabalho. A questão da redução das indenizações. O que está aqui em marcha, pura e simplesmente, é a eliminação das indenizações. Porque agora vão nos 20 dias. Mas já anunciaram que até ao final do ano, não é? Vão reduzir em média para 10 dias. E depois qualquer dia o que vão dizer é que já não vale a pena, não é? Os 10 dias, então, elimina-se. Em terceiro lugar, é a questão do subsídio de desemprego. Veja só, eu trouxe aqui os números. Quer dizer, neste momento, os trabalhadores que mais jovens, até 30 anos, não é? Têm um período contributivo mais curto, têm cerca de 9 meses de subsídio de desemprego. E já foram penalizados face à alteração da lei anterior, porque anteriormente tinham 12 meses. Agora querem pôr estes trabalhadores a receberem 4 meses de subsídio de desemprego. Em relação àqueles que têm entre 30 e 40 anos, neste momento têm 12 meses, querem pô-los a receber 5 meses. É disto que se trata. E quando se fala aqui da contratação coletiva de 70 e de 80, isso não corresponde à verdade. E a senhora, a doutora Helena André, sabe perfeitamente disso. Aliás, tem lá o registro, ou teve lá o registro, nomeadamente, deixe-me só concluir. Já agora, em relação às 12 horas, e há flexibilidade, tem que se falar. Mas é rápido. Em relação à flexibilidade dos horários de trabalho, nós sempre estivemos disponíveis para anunciar a flexibilidade dos horários de trabalho. Agora, aqui há uma diferença, sabe qual é? É que neste momento há um horário de trabalho de 8 horas e se o trabalhador for chamado a fazer trabalho suplementar, é pago como trabalho extraordinário. E aquilo que, pelos vistos, o governo anterior e este insiste em permanecer, em manter e até aprofundar, é que os trabalhadores fiquem lá a trabalhar mais 4 horas, digamos, assim gelo. Estes agora querem ir mais longe. Estes agora querem que fiquem lá a trabalhar sem pagar. Porque, quer dizer, o senhor, repare bem, tem um problema. Numa pequena empresa, se um cliente não lhe paga, pode ser a falência da empresa. Vai para o tribunal? Para quê? Para ser julgado aí a 7, 9, 10, 11 anos? Não vale a pena. Em média, os salários descem entre 80 a 100 euros por mês. Todas as coisas que estão a acontecer agora por causa das medidas de austeridade afetam, portanto esta vai ser mais uma machadada, ou seja, nós vamos passar para níveis remuneratórios de 2009. Representa uma perda na ordem dos 100 euros mensais e portanto, com todas as questões que nós temos estado a ser penalizados em termos de sistema retributivo, na área da saúde, o congelamento das carreiras, portanto é mais um problema com que eu e a minha família nos iremos ter que debater. Tenho a minha mulher desempregada, tenho uma filha com 17 anos que anda a estudar no ensino obrigatório, segundo o que eles dizem, e eu já me questionei desde quando é que eu tenho que estar a pagar impostos. Os militares pedem ao Ministro da Defesa para voltar atrás, alegando não ter sido cometido nenhum erro. É uma medida a ser aplicada que vem aprofundar sérios problemas de coesão e disciplina nas Forças Armadas. Porque os militares não cometeram ilegalidades. Há bastante tempo que nós apelamos para que não se enverdasse pelo caminho que, teimosamente, sucessivos governos entenderam enverdar. Razões que explicam num documento que entregaram no Ministério da Defesa. Acima de tudo, que não se aplica aos militares algo que o Sr. Ministro já reconheceu em despacho, que resulta de lacunas regulamentares no diploma que esteve na origem de todo este problema. Portanto, a política fácil, que é aquela que tem sido seguida pelos últimos governos, do PS e do PSD com o CDS, é a política que não resolve problemas, agrava problemas, agrava o desemprego, agrava a precariedade, agrava o problema dos trabalhadores a face de recibos verdes, dos contratos a prazo, dos desempregados, dos salários baixos, e é isso que destrói a economia. Aliás, é curioso que as 2 primeiras intervenções, uma delas referiu-se nos principais problemas, a doutora Anabela falou, é o financiamento da banca. Pois, é o financiamento da banca, é a energia que é cara, são os custos de produção que são caros, o trabalho é um fator mínimo. E, portanto, aquilo que nos oferecem o que é? Facilitação dos despedimentos, redução das indenizações, diminuição do subsídio de desemprego, aumento do horário de trabalho. O que é que isto tem a ver com o desemprego? Vamos concretamente à situação das indenizações. Dizia a doutora Helena André que as indenizações em Portugal são das mais elevadas da União Europeia.
Só se for em relação ao número de dias atribuídos, porque em relação ao valor médio não será, de certeza que não é. E, portanto, vamos falar claramente. Segundo lugar, não é? Quando se fala na União Europeia e quando se fala nos outros países, vamos à Espanha. É que em Espanha é verdade que pagam 20 dias por ano, mas com uma diferença. É que esses 20 dias são pagos sobre a retribuição, que inclui os salários e todas as outras matérias, digamos, de expressão pecuniária. Aqui em Portugal são, neste caso em concreto, o salário base e as maternidades. E todos nós sabemos que a esmagadora maioria dos trabalhadores que hoje está no mercado de trabalho e que celebrou um contrato nos últimos 10, 15, 20 anos, não têm diuturnidades. Bem, em terceiro lugar, vamos ver como é que as coisas resolvem em relação ao subsídio de desemprego. Então, quer dizer, num momento em que oficialmente temos 700 mil desempregados, 593 mil destes desempregados não recebem subsídio de desemprego. Então, este governo teve uma ideia peregrina. Em vez de encontrar soluções para dar proteção social a estes trabalhadores e a outros que correm o risco de ficar sem emprego, não. Reduz significativamente o valor e o número de meses de atribuição de subsídio de desemprego. Mas já agora, em relação ao desemprego, porque me parece que é importante também referir... Mas a teoria desculpe interromper, Armênio Carlos, mas a teoria é que para tornar a mão de obra mais barata facilitará a criação de emprego. Já ouviu como eu ouvi esta teoria? Ouvi, mas quer dizer, há muitas baboseiras que se dizem, infelizmente repetem-se todos os dias, não é? Isso não passa de forma nenhuma por ser verdade. Mas deixe-me só completar, já lá vou. Deixe-me só completar o raciocínio com outra ideia, que é a questão do aumento do horário de trabalho. Mas será que o aumento do horário de trabalho vem criar mais emprego? Não. O aumento do horário de trabalho, o que vai originar é um aumento do desemprego. Nós já fizemos as contas e concluímos que se porventura esta proposta do Governo fosse... De meia hora. Sim, da meia hora, que corresponde a 2 horas e meia semanais e 10 horas mensais, que dá para depois serem 10 horas de trabalho gratuito, não é verdade? Portanto, mas se isto fosse para a frente, isto levaria a que Portugal, nos próximos anos, pudesse perder cerca de 200 mil postos de trabalho. 200 mil. É disto que estamos a falar. Então, quer dizer, quando nos estão a dizer que a economia precisa de crescer, então o que nos oferecem é recessão, mais desemprego e redução de salários. Porque agora vou à questão que colocou. É que o problema da competitividade das empresas não está nos custos salariais. Porque os custos salariais em termos médios, neste momento, correspondem a cerca de 14% dos custos totais das empresas. Os problemas das empresas estão noutras áreas que aqui já foram referenciadas e que precisam ter resposta. Doutora Anabela. Aqui estou. Agora, o que nós não podemos aceitar é que, se analisarmos, as confederações patronais dizem que não reclamaram a redução do horário de trabalho. Dizem, inclusive, que também a questão de alteração da legislação laboral não é a questão prioritária. Alguns até dizem que está em 7º lugar nas suas prioridades. Como disse muito bem, defendem, e nós também estamos de acordo, que é necessário facilitar o financiamento, o acesso ao financiamento das empresas, é necessário reduzir os custos de energia, das telecomunicações e outros, é necessário ter uma outra visão do ponto de vista da desburocratização do funcionamento das empresas, tudo isso é verdade. Mas é curioso, é que agora todos eles, sem exceção, não pediram a revisão da legislação laboral, mas todos eles agora batem palmas e dizem venha ela e o mais depressa possível. Isto está a levar-nos para uma situação de retrocesso social. E sabe, eu até trouxe aqui uma expressão que me pareceu muito interessante em relação até ao próprio horário de trabalho, que é esta, que é a questão da corveia. A corveia. E a corveia já era uma medida que era utilizada no tempo da Idade Média. E fui ao dicionário e o que lá diz é isto. Corveia corresponde a trabalho gratuito que os servos prestavam ao senhor feudal durante um certo número de dias. É disto que estamos a falar. Isto é trabalho forçado. Isto é uma situação inimaginável. E, portanto, são isto que nos estão a propor.